Olá pessoal, bem-vindos aí mais uma vez ao nosso, agora oitavo tópico dentro do nosso curso, e oitavo e último tópico comigo. A partir do nono e décimo vocês vão ver aí culturas, aliás, temas específicos sobre comercialização e sobre pragas e doenças, né, das lavouras, das hortaliças. É por isso que a gente não aborda em profundidade a questão da incidência de pragas e doenças e controles, porque já tem um tópico dedicado só a isso, né, com o professor Fabiano. Embora que vez ou outra a gente comente sobre algumas pragas, né? Inclusive eu vou trazer para vocês uma apostila que eu tenho aqui, um livretinho, que foi produzido aqui pelo pessoal da UBRA em Palmas, uma universidade importante, e eu vou escanear, digitalizar, né? E postar para vocês aqui algumas culturas, alguns tratos de culturas utilizando receitas de plantas, né? Não sei se dá para ver. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aí. Ó. Utilizando receitas de plantas, tá? É um material bem simples, de leitura fácil, né? Bem ilustrado. Ele traz aqui várias coisas, fala sobre a cultura do ninho. Eu falo bastante sobre o ninho, né? O óleo de ninho, como extrair inseticida do próprio ninho, da planta de ninho. Né? Eu acho que muita gente conhece aquela árvorezinha que tem aquele frutinho verde, tem em todo lugar, né? Extrato de fumo, hortelã, cravo, arruda. Então tem um monte de coisa aqui para quem gosta dessa coisa mais dessa vertente mais naturalista, né? Tem muita coisa interessante. Se a gente tivesse uma oportunidade, a gente falaria bastante disso, né? Sobre controle alternativo, sobre biofertilizantes, sobre bocache, né? Sobre adubo orgânicos em geral, sobre coquetel de leguminosas. Eu acho que até devo falar sobre coquetel de leguminosas, que não é uma forma de controle fitossanitário, mas é uma forma de incrementar a fertilidade ao solo. Enfim, tem muita coisa que dá para se trabalhar na agricultura orgânica. Se porventura a gente vier a fazer isso futuramente, um curso só sobre orgânico, tem bastante coisa interessante para a gente conversar. Tá? Então eu vou digitalizar, tá? Esse livrinho aqui, tem que fazer isso logo, porque já estou nas vésperas de postar as aulas. Eu vou digitalizar e colocar na forma de PDF no Moodle. Muito bem. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos. Tópico 8, enfim, vamos lá. Nós vamos falar sobre a cultura do pepino, a cultura do quiabo, a cultura do feijão. No caso do feijão, como se tratava de algo bastante específico, né? A variedade que se recomendava lá na apostila padrão do nosso curso seria a cultura do feijão de corda, né? Que é aquele feijão de metro, que é aquele feijão grande, que tem a vagem grande. Eu tomei a liberdade de fazer algo um pouco mais abrangente, né? Feijão de modo geral, tá bom? Então, nós vamos abordar aí feijão, pepino e quiabo, que são as três culturas que ficaram faltando lá do tópico 7. E que eu não falei no tópico 7, porque eu consumi tudo que tinha de consumir ali daquele tópico para falar sobre melancia. Então, não teve mais espaço para botar outras coisas. Aí eu empurrei para cá para o tópico 8, mas o importante é que ela seja falada, não é verdade? Então vamos lá. A nossa cultura do pepino, pessoal, e quiabo, assim, talvez ela não seja, o quiabo, talvez ela não seja algo que seja produzido com frequência em outras regiões. Mas, em regiões de clima predominantemente quentes, elas são hortaliças praticamente obrigatórias. Tá? O pepino não, o pepino já é um tipo de fruta que a gente chama hortaliça fruto, né? Pepino, quiabo, tomate, pimentão. Já são hortaliças que a gente chama de hortaliça cosmopolita, né? Que é aquela hortaliça que é produzida no mundo inteiro, indistintamente da região, do local, se é frio, se é quente. Apesar de que essas culturas, elas são culturas que têm uma aptidão, assim, um desenvolvimento mais promissor em regiões quentes. Tá? Mas se você estiver produzindo em região fria, isso não lhe impede.
tá? O que vai acontecer é que você vai escolher aquela época do ano em que seja mais quente para poder tratar dessa cultura, porque senão vai ter problemas aí de fungo, de doença, de retardamento de crescimento, né? A falta de vigor durante a germinação, então vai ter uma série de problemas. A gente vai falar disso mais à frente, tá? Então, com relação ao clima, quando a gente está falando de pepino e de quiabo, então, como eu falei, são plantas tipicamente de clima tropical, né? Portanto, já subentende que são plantas que demandam uma certa temperatura, né? A temperatura, a insolação, a radiação solar faz com que essas plantas elas tenham um desenvolvimento mais favorável, tá? Porque são plantas que têm assim, um tipo de metabolismo acelerado, um metabolismo que requer uma dinâmica de fluxo de nutrientes, de água, de fotossíntese. Então, essas plantas de clima tropical, assim, elas são mais ah, instáveis metabolicamente, mais energéticas. Então, elas demandam radiação solar mais intensa. Por exemplo, quando a gente está falando aqui de café, por exemplo, o café ele já é uma planta que já não demanda temperaturas muito altas. Já é uma planta que tem um zoneamento para altitudes mais elevadas. Por quê? O metabolismo dela já, vamos dizer assim, não é tão acelerado quanto essas plantas de clima tropical, tá? Então, inclusive são plantas que naturalmente têm um crescimento mais lento, tá? Mas assim, são plantas tipicamente tropicais, não acumulam quantidade significativa de açúcar, por isso não são plantas, não são frutos doces, né? Com exceção do tomate, que acumula aí um pouco mais de açúcar, mas, e que inclusive vai ser abordado nas aulas seguintes, mas não chegam a ser tanto quanto a melancia, né? Quanto outras frutíferas que têm uma concentração de açúcar. E são plantas que vegetam poucos em climas frios. Bom, é como eu falei. Bom, imagina o seguinte: se você está numa região fria, você entende que aquela região ela vai conservar, seja lá o que for, desde que seja material vivo, ela vai conservar mais do que em regiões de clima quente. E se conserva mais, significa dizer que ela reduziu a atividade metabólica, né? Porque reduzir a atividade metabólica, especialmente a respiração, né? Porque fruto também respira, folhas, plantas, tudo respira. Se é ser vivo, respira, tá? Se é ser vivo, respira. Então, o que que acontece? Se nós reduzimos essa respiração, essa atividade metabólica, a gente desgasta menos esse tecido, essas células, tá? Por isso que os alimentos são mais bem conservados em geladeira do que fora da geladeira, se estragam menos, porque a atividade metabólica é reduzida, tá certo? Então, logo, em locais de climas mais frios, os vegetais, de modo geral, eles vão reduzir, acalmar o seu metabolismo, portanto, vão trabalhar menos, portanto, o grau de vegetatividade, vamos dizer assim, né, a vegetação, não estou usando a expressão correta, mas assim, a parte vegetativa, melhor dizendo, das plantas, elas vão ser retardadas. Há casos em que você retarda aí em até 40% do crescimento de uma mesma planta. Tá? Se você está falando aí de hortaliça de apto de crescimento indeterminado, como tomate, tá? Algumas variedades de tomate, você reduz aí, por exemplo, 40% a 30% do seu crescimento, né, em regiões mais frias. Tá? Então, essas plantas, em síntese, são plantas que foram adaptadas para regiões, naturalmente, adaptadas para regiões de clima quente. Tá? Mas que com as instituições aí, como a Embrapa, por exemplo, algumas universidades, os institutos particulares, se debruçam em cima da genética dessas hortaliças há anos, e aí eles conseguem fazer cruzamentos, né, fazer híbridos, empresas privadas, né, conseguem fazer híbridos que são adaptados a qualquer clima. Tá? Olha só, eu baixei esse artigo de uma importante revista brasileira chamada Horticultura Brasileira, em que ela mostra aqui, ó, ela traz esses pesquisadores, eles trazem aqui um rol de pepino que foram plantadas numa época e outros pepinos que foram plantados, outras cultivares que foram plantadas em outras épocas, tá? Um em clima mais frio e outro em clima mais quente. É o que acontece? Quando você observa aqui, eles estão mais ou menos na média, né? 47, 48, 49 dias depois que foi
plantado, né? Então você observa claramente que tem uma diferença aqui gritante, né? De 30 dias aproximadamente, tá? Entre 25 a 30 dias de diferença daquela região que foi cultivada de clima quente para aquela região de clima frio. Então essas de verão, elas são bem mais precoces, né, do que essas de inverno, exatamente por esses motivos que eu expressei agora há pouco. Então olha aqui, ele fala, ó, temperaturas abaixo de 20 graus Celsius afetam a absorção de água e nutrientes pelo sistema radicular. Tá certo? Então, qual que é a alternativa? Ele demonstra aqui, ó, cultivar pepino em ambiente protegido, na medida do possível, obviamente. Então, quando você constrói uma estufa, você usa dessa estrutura, como o próprio nome diz, como uma estufa. Você acumula calor dentro da estrutura, tá? E obriga, então, aquela temperatura a criar ali um microclima naquela região, de modo que as plantas se beneficiam dela, tá? Fora, aqui no Tocantins ou em outras regiões, aqui em Goiás, na Bahia, em regiões mais quentes, é o contrário, a gente tem que criar uma estrutura de modo que ele resfrie, né? Colocar um sombrite ou uma lona, ou uma lona por cima, tá? E sombrite na lateral ou nada na lateral, tá? Porque se nós fecharmos, já vi muitos casos assim, de você entrar dentro de uma estufa e não suportar ficar lá dentro, aqui no Tocantins mesmo. Ó, se você constrói uma estufa em regiões quentes, tá? Aqui no teto você pode colocar lona de 150 micras, né? A espessura dela, 150 a 200 micras. Quanto maior as micras, mais resistente ela é. Agora aqui na lateral, para regiões quentes, tá? Você coloca sombrite. Ou então deixa aberto, sombrite aqui na frente, sombrite na lateral, lá do outro lado, lá atrás. Ou você deixa aberto. Esse sombrite aqui é o sombrite 50%. Para poder facilitar a ventilação. Então você impede aqui que entre calor, principalmente raios ultravioletas, né, que são raios de uma frequência energética, né, de uma intensidade energética muito grande. Então você retém os raios UVs aqui pela lona UV, né, e deixa passar a luminosidade, tá? E aí, isso para regiões quentes, né? Agora para regiões frias, tanto a lateral quanto tanto a lateral quanto no teto, geralmente eles costumam fazer também de lona, que é para exercer o efeito contrário, né? A radiação tem que entrar e ficar lá dentro presa para poder aquecer. Tá? Na Europa, isso é feito com muita frequência, pessoal. Então, olha só, hortaliças na Europa, estufa. Lá, eles não têm uma condição climatológica, chama de edafoclimáticas, como a gente, né? Porque a edafoclimática é relativa ao solo e ao clima. Nós somos privilegiados, por isso a gente planta uma amplitude enorme de plantas, né? São milhares de espécies que nós cultivamos. Agora, na Europa, não, eles precisam de estufa para poder criar um clima que nós já temos aqui, tá? Então, olha isso aqui. Isso aqui é comum lá, tá? Olha aqui, isso aqui, ó, parece painéis solares, mas não, tudo isso aqui é estufa. Tá? Tudo isso aqui é estufa. Ok? Então, por isso que nós somos assim grandes produtores de alimento do planeta, né? Porque a gente tem esse privilégio. Tá certo. Então, mostrando aqui para vocês a diferença, então, da mesma espécie cultivada em região quente e em regiões frias. Você tem um retardo muito grande de tempo. Agora, falando de adubação, de solo e adubação, como esse assunto ele foi bem abordado nos primeiros tópicos, no segundo, terceiro tópico, eu posso aqui me dar o luxo de falar de forma mais modesta, né? Que é exatamente, eu preferi trazer esta tabela de forma bem resumida e clara. Para quem quiser fazer, é só olhar aqui e copiar, tá? Sem muita enrolação.
São plantas pouco era para ser exigentes, está errado essa palavra, pouco exigentes em nutrientes e acidez, o pepino e o quiabo, especialmente o quiabo. Apesar de que as plantas, elas consomem aí, em geral, as plantas consomem aí, ó, nutrientes numa faixa de pH, quer dizer, numa faixa de acidez, né? pH significa acidez, aproximadamente de 5,5 a 6,5. Ora, vocês vão achar isso aqui, ora vocês vão achar ou isso aqui, tá? Mas no geral não fica muito distante desses números aqui não. As hortaliças no geral, elas são cultivadas nessa faixa de pH aqui, com exceção do melão. O melão é um ponto fora da curva aí, ele precisa de um pH até de 8, né? Então é bem ampla a faixa de pH do melão. Mas fora isso, as hortaliças no geral, eles requerem essa faixa de acidez aqui. Tá? Então, por isso que a gente fala que são plantas que não são tão exigentes. Do jeito que o teu solo está, do ponto de vista de acidez, ele deve ficar. Tá? Não precisa ser tão criterioso com relação à aplicação de calcário ou de cal. Tá? Então, ele vai aproveitar bem os adubos. Olha só, falando de esterco de gado, eu nem preciso falar que é curtido, né? Esterco de gado curtido. O pepino necessita aí de 550 gramas, tá? 550 gramas, tudo aqui é grama, tá? Vocês me desculpem, mas corrijo isso agora mesmo. 550 gramas, né? Meio quilo de esterco de gado por cova, pessoal. Esse valor aqui é por cova, tá? E esse valor aqui também é por cova. Então você vai colocar em torno de 550 gramas por pepino e de 200 gramas, um valor mediano, aproximadamente, por cova, quando você for fazer o transplante, né, da sua muda. Se você for utilizar esterco já curtido, você já pode misturar ali junto com a aplicação da muda, não tem problema. Agora, se seu esterco não está curtido, você tem que fazer uma aplicação 15, 20 dias antes. Só depois é que você vai colocar a muda ou a semente. Porque se você colocar um esterco que não está curtido, ele vai fermentar no solo. E aí quando ele começa a fermentar, ele vai esquentar o teu solo. E se ele esquenta, ele pode matar as raízes, fermenta, né? Um dos produtos da fermentação é a produção de calor. Então ele vai acabar matando o embrião da sua semente ou danificando as suas raízes. Falando aqui de adubo, você pode utilizar junto também no plantio 20 gramas de ureia para o pepino, 10 gramas de ureia para o quiabo, 100 gramas de super simples. O super simples é recomendado que você faça isso antes, 15 a 20 dias antes, porque ele é muito pouco solúvel. Eu já falei, né? Ele tem uma solubilidade assim que vai demorar meses para solubilizar completamente. Então você tem que aplicar de 15, 20 dias antes para quando você transplantar, a planta já encontrar algum nutriente ali. E qual é o nutriente fonte desse adubo super simples? O fósforo e um pouco de enxofre. Ele tem em torno de 18% de fósforo e 8% de enxofre aproximadamente. Então você aplica essas quantidades aqui na cova. A gente fala cova, mas algumas pessoas acharam estranho. Mas esse é o nome técnico, né? Uma cova para você plantar pepino, tá? É isso aqui. Opa, sempre acontece assim. Você cava aí ó, um buraco, tanto para pepino quanto para quiabo, tá? Isso aqui é no chão, no solo, de aproximadamente 30 centímetros de largura, 30 centímetros de comprimento. Se você não conseguir cavar um buraquinho quadradinho assim, ó, bem quadradinho, você pode cavar um buraco redondo, com aquelas cavadeiras boca de lobo mesmo, né? Com um diâmetro aqui, ó, de uns 30 centímetros. E profundidade de 30 centímetros. E aqui também de 30 centímetros.
Ah, mas você pensa assim, pô, um pé de pepino, uma muda de pepino é desse tamanho, né, de quiabo. Mesmo que você for plantar semente, o ideal é que você faça essa cova, né? Porque ela vai crescer e vai expandir a raiz. Se o teu solo ali for compactado, se você não fizer uma cova larga, grande, profunda, a planta vai limitar o crescimento radicular dela. Então é preciso que você faça areje bem, né? Quer dizer, você deixa o seu solo bem fofo, para deixar bem arejado e a planta conseguir esticar o sistema radicular dentro da planta, dentro do solo, de forma livre. Se ela expande o sistema radicular de forma livre, então significa dizer que ela aumenta a área da raiz. Tem mais raiz. Se aumenta a área da raiz, aumenta o alcance dela aos nutrientes, à água, né? Então é sempre bom você fazer covas assim, ó, de 30 centímetros para cima, tá? Então aí você aplica também 30 gramas aqui de cloreto de potássio para o pepino e 10 gramas para o quiabo. Isso aqui por cova.